Olá pessoal, aqui quem fala é o André Neto e eu fiz uma postagem na comunidade Criacionismo sobre previsões criacionistas, né? Que eram previsões do modelo de origens, né, do criacionismo, que se demonstram ser muito mais acertadas, né, do que com o modelo evolucionista darwinista. Então, a primeira da lista é a especiação rápida, porque era uma crítica que os evolucionistas darwinistas faziam contra o criacionismo, é que a gente defendia uma especiação super rápida para explicar toda a biodiversidade advinda dos seres ancestrais monofiléticos que sobreviveram na Arca da Aliança, na Arca de Noé, né? E, e os mares, né? Os seres vivos dos mares também, que não estavam na arca, mas do rio, né? Não precisava de arca. E aí ficava essa zombaria, porque eles acreditavam que a especiação, né, o se tornar nova espécie, era um processo super demorado, levava milhões de anos. E aí se confirmou, vocês podem conferir isso aí em artigos científicos diversos, que a especiação é rápida. Ela pode acontecer de uma geração para outra. Né? Se dá uma enchente, forma um laguinho do lado do rio. Aí o peixe compridinho, que nada em rio, fica gordinho. Depois, quando acaba aquela enchente, ocorre uma especiação. Aquele peixe redondinho de lago nem se cruza mais com o peixe compridinho do rio, que é a espécie mãe dele. Então a especiação pode acontecer super rapidamente, né? Igual o criacionismo previu e o evolucionismo darwinista não previu. Bom, entropia genética populacional, né? Está no vídeo abaixo explicado que o aumento de doenças, de acúmulo de deleções, de mutações deletérias em gerações vai tornando os seres vivos próximos à extinção, degenerados, né? Então isso é fato verificado na ciência e o criacionismo previu isso, né? Não só o criacionismo como modelo científico, mas o próprio Jesus, ele quando falou quando vier a regeneração, então todas as coisas serão regeneradas, demonstrando implicitamente que ele estava dizendo que as coisas estavam se degenerando. Aumento de doenças, que já foi falado, né? A prevalência de doenças, principalmente neurológicas, é fato e tem aumentado muito. Sistema de melhoramento genético por meio de resgatar isolamentos passados. O criacionismo previu isso e hoje a Embrapa, a Monsanto, quando vai fazer melhoramento genético de plantas, eles pegam plantas que foram isoladas, derivadas, eliminadas, selecionadas e tal, de vários locais, né? Porque um local onde uma característica foi conservada, foi selecionada, foi eliminada outra característica em função do local, do ambiente, né? E vice-versa. E quando você reajunta isso aí, você costuma ter melhoramento genético, tornando o alimento, aquele vegetal próprio para alimentação. O que gera o melhoramento genético, né? Esses cruzamentos. Você pega um milho selvagem, cruza com um milho lá de tal lugar e outro de tal lugar, costuma depois dar um milho melhorado, né? Vai conservando ali aquelas cruzamentos que deram mais certo até chegar no milho melhorado. E aí depois que chega num patamar bom, aí só faz cruzamento ali daquele milho para poder preservar aquela qualidade genética. Bom, DNA, os livros criacionistas já falavam que o DNA chamado de lixo vestigial da evolução, na verdade tinha uma função desconhecida. 10 a 20 anos antes de se descobrir que o DNA chamado de lixo, na verdade, era meta-informação, eram os genes controladores, né, os mais importantes
do código genético. Funções do apêndice, falava que o apêndice não tinha função, hoje se sabe que ocorre aumento de doenças porque a pessoa sofreu retirada do apêndice. Né? Por quê? Porque as bactérias e fungos e vírus que habitam na microbiota, elas são importantes para a nossa saúde, para a fabricação de vitaminas, e a microbiota está relacionada com problemas neurológicos. Quando a gente tem uma microbiota pobre, a gente costuma ter mais problemas neurológicos quando tem ela rica. Né? Tem até tratamento de autismo com algumas fungos. Então tem, e também quando você tem uma microbiota pobre, você vai ter problemas de inflamação no intestino, né? Desinterias, dores de barriga. Por quê? Porque vai metabolizar poucos nutrientes e vai sobrar muitos que vão apodrecer, acidificar e inflamar seu intestino. Então tem que ter uma rica microbiota. Né? Também funções de 111 órgãos, e o apêndice é um reservatório de microbiota, né? Esqueci de completar. Funções, 100 órgãos classificados como vestigiais da evolução sem função, já caíram quase todos, né? Se não todos. Foi uma previsão evolucionista darwinista que caiu por terra, né? E já o criacionismo falou-se que tudo tinha função, que Deus, quando criou as coisas com função, ou seja, a previsão criacionista acertou. Fabricação rápida de petróleo. Se acreditava que petróleo se produzia em milhões de anos. No entanto, hoje, em 30 minutos, você tendo pressão e calor, você consegue produzir algo muito próximo ao petróleo. Tem isso divulgado na revista Forbes. Os australianos têm várias experiências com algas e por aí vai. O fóssil também pode se fabricar rapidamente, né, usando sílica, e foi demonstrado que ele pode ser rápido, ou seja, é uma previsão criacionista, porque também se acreditava que os fósseis levavam milhões de anos para se formar. Previu também o criacionismo que o paradoxo, chamado de anomalia, da estase morfológica fóssil, quer dizer, permanência da mesma morfologia, significava a amostra de sepultamento de populações do planeta todo, né? Que essa permanência, esse repeteco da mesma morfologia fóssil foi chamado de anomalia, porque o darwinismo previa que haveria muita diversificação morfológica, e não houve uma anomalia, né? Houve um repeteco. Então esse repeteco, ele combina totalmente, aliás, com o sepultamento de populações na Terra, porque elas estão repetidas, né, na sua morfologia, sua forma, e não... Então, entendeu, né? Pronto. Altas taxas mutacionais. Se acreditava que a gente tinha uma taxa mutacional bem menor, e o criacionismo defendia altas taxas, né, que compreendesse toda a degeneração genética dos seres vivos, e com altas taxas aí em 6.000 anos, mais ou menos, que o criacionismo defende, em torno de 6 a 10 mil anos, que necessitaria de altas taxas para justificar 15 a 30 milhões de mutações hoje. E se acreditava em baixas taxas, né, e aí foi confirmado que realmente o DNA é muito frágil e que existem altas taxas mutacionais. Ponto para o criacionismo e 0 para o evolucionismo. DNA mitocondrial recente, né, relacionado a isso. A Eva bíblica ou criacionista é 6.000 anos, em torno de 6.000 anos. E a dos evolucionistas era 200.000 anos. Com as altas taxas, caiu para 6.000 anos, 6 a 10 mil por aí.
A fragilidade da fita do DNA, no DNA se acreditava que era algo muito rígido, muito forte e tal, e ficou demonstrado que o DNA é muito frágil, né? Então, que ele não duraria muito tempo aqui na Terra, que o ambiente o afetaria rapidamente. Ele teria uma vida curta, muito pequena. A extinção e as doenças afetariam todos os seres vivos. Isso está sendo confirmado, né? A gente está aí com quase todos os seres vivos já ameaçados pela fragilidade da fita do DNA. Que o contraste de tamanho entre a megafauna e hoje indica catastrofismo. Então vocês vê, há pouco tempo atrás, os animais gigantões e hoje os descendentes deles anões. Esse contraste ele vai indicar houve uma catástrofe no ambiente da Terra, né? Que diamantes podem ser formados por pressão e calor e por isso as crateras e o manto os contêm na Terra, né? Então, é uma previsão criacionista e aí você tem diamantes no manto e no olho das crateras. E o diamante pode ser formado assim. O relacionamento Chicxulub e Deca, que foi uma previsão minha, que eu fiz em 2009, publiquei num blog, né? E depois confirmou numa publicação de 2015, 6 anos depois, um grande geólogo publicou a relação do Deccan com o Chicxulub, diminuindo o tempo entre os dois, que se acreditava que era muitos milhões de anos. Nessa publicação diminuiu para poucos milhões de anos, mas ainda continua milhões de anos. No entanto, a dedução óbvia é que uma coisa já causou a outra, né? Pureza genética, sem mutações, há pouco tempo atrás explicando por que a endogamia dos antigos não os extinguiriam e sobrecarga de mutações de hoje extinguiria, né? Então, a pureza genética no Gênesis foi prevista e realmente quando você faz o cálculo das taxas mutacionais voltando para o tempo, você vai chegar entre 6 a 12 mil anos com pureza genética sem mutações nos seres humanos, né? E isso explica por que podia ter endogamia, casamentos consanguíneos à vontade na antiguidade sem ameaçar a prole. Hoje não, né? Hoje até o Galton aconselhou Darwin a não casar com a prima dele, que ele casou com uma prima, e só teve filho doente. Acho que 2 morreram, uma coisa assim. Foi bem adoecido a descendência de Darwin, né? Então, é mais uma previsão criacionista e um erro darwinista que inclusive se espelhou na própria família de Darwin. As diferenças entre chimpanzé e homem, né, no cérebro, microRNA, proteínas 80% diferentes do homem, foi previsões criacionistas que elencava o homem como sendo uma espécie única, especial, e o evolucionismo falava que não, que eles eram semelhantes por causa da perspectiva genética, né? Pois é, vou parar por aqui porque acabou que eu perdi o negócio. Mas aí vocês vão vendo aí, um abraço para todo mundo.